Capítulo 770. O Sr. X está procurando pessoas com sorte anormal? Acima da névoa cinza, Klein ruminou sobre as informações que a senhorita Mágica havia fornecido, na tentativa de analisar qualquer coisa útil. Depois de pensar sem sucesso, ele decidiu abordar o assunto de outro ângulo. Ele primeiro se lembrou das pessoas que tiveram uma sorte anormal ao seu redor para ver se havia alguma conexão. Anderson Hood, o caçador mais forte do Mar da Névoa, conta como um. Dr. Aaron Ceres é outro. Ambos foram afetados por uma das serpentes do destino. Anjo do Destino Ouroboros foi um dos criadores da Rosa da Redenção. Esta organização secreta apoia e acredita no verdadeiro Criador. A Ordem Aurora é equivalente à Igreja do verdadeiro Criador. Uma série de circunstâncias surgiram na mente de Klein quando ele rapidamente chegou a uma conclusão. Esta é a tentativa do Anjo do Destino Ouroboros de procurar pela Serpente do Destino, Willowception. Ele está conduzindo os membros da Ordem Aurora para ajudá-lo a encontrar a Serpente de Mercúrio, Willowception. E isso implica que por trás do Sr. X existe um Rei dos Anjos em algum lugar de Becklund. Sob tais circunstâncias, assassinar o Sr. X será equivalente a ter um desejo de morte. Não é de admirar que o Sr. X não se importe com a singularidade de Becklund. As facções oficiais imaginariam no máximo que ele tem um santo apoiando-o. Nos dossiês oficiais a Ordem Aurora só tem 5 santos. Dessa forma, eles responderão de maneira errada. Depois que Klein fez o julgamento, o primeiro pensamento que teve foi recusar o pedido da senhorita Mágica, e também avisá-la para não provocar o Sr. X. Se não fosse porque soar o alarme poderia afetar a Serpente de Mercúrio Willowception, enquanto a Igreja da Deusa da Noite Eterna claramente tinha registros do ataque de azar do Dr. Aaron Ceres, Klein teria feito a senhorita Mágica denunciar tanto o Anjo do Destino Ouroboros e o Sr. X a uma igreja. Ele pensou calmamente por mais alguns segundos e conjurou o mundo German Sparrow, fazendo orar na névoa cinza. Vou confirmar a situação e dar-lhe uma resposta amanhã. Ele não rejeitou diretamente a comissão dela, pois planejava primeiro perguntar à Serpente de Mercúrio Willowception. Ele então retornou imediatamente ao mundo real e tirou cuidadosamente o extremamente frágil origami de sua carteira antes de desdobrá-lo suavemente. Klein não tinha pressa em escrever nada. Em vez disso, primeiro se lembrou das várias questões sobre as quais precisava consultar o Will. Depois de pensar em um rascunho, pegou um lápis e apontou-o com uma lâmina. Depois de alongar os músculos, Klein escreveu: os membros da Ordem Aurora estão procurando pessoas com sorte anormal. Eu me pergunto se você sabe como usar o verme do tempo para criar amuletos. O sangue da sua placenta conta como o sangue de uma criatura mítica? Se isso acontecer, espero obter uma gota. Que preço eu teria para oferecer? Klein planejou originalmente perguntar ao Willowception como ele foi capaz de manter sua racionalidade. Afinal, as informações da igreja indicavam que não houve fé pública na Serpente do Destino. No entanto, ele finalmente se conteve e não fez isso, com medo de que o Willowception, em seu estado infantil, respondesse: como você concebeu a noção de que sou racional? Dessa forma, ele não tinha ideia se o Will estava brincando ou falando a verdade. Embora não exista nenhuma organização que acredite na Serpente do Destino, existem certas áreas que acreditam no Deus da Sorte. É considerado um costume tradicional. Talvez eles sejam uma identidade alternativa de Willowception ou Ouroboros. Klein murmurou silenciosamente e usou o melhor de suas habilidades de palhaço antes de conseguir redobrar a garça de papel. Ele então colocou-a debaixo do travesseiro.
Depois de fazer tudo isso, teve tempo de calcular quanto dinheiro tinha. 17.046 libras, 5 moedas de ouro, 3 soles e 8 centavos em troco. Se eu tivesse ativos como uma casa, uma mansão e ações de uma empresa, ter tantos ativos líquidos me tornaria um grande magnata em Bäcklund. Claro, estou ainda muito longe de ser um grande magnata. Para alcançá-los, o patrimônio total precisa ser de 1 milhão de libras. Como Klein estava feliz por ter muito dinheiro, ele se lembrou de sua dívida, bem como dos grandes investimentos que precisava fazer para desenvolver a imagem de sua personalidade. Ele então bebeu um gole de água, foi para a cama e se cobriu com um cobertor leve, mas quente, antes de adormecer lentamente. Em meio ao seu devaneio, Klein acordou de repente e viu as desoladas planícies negras. Ele caminhou até o campanário escuro no meio das planícies, passando pelo layout caótico e anormal antes de entrar profundamente no campanário. Como antes, havia um círculo de cartas de tarô no chão. No entanto, a área saliente no meio das cartas de tarô não tinha nenhuma linha prateada escrita. Will Alception não respondeu. Então por que ele me puxou para esse sonho? Em meio à perplexidade de Klein, ele de repente viu um carrinho de bebê preto sair das sombras. Nele estava uma criança cuja aparência era indiscernível enquanto estava envolta em seda prateada. Senhor Serpente do Destino? Klein perguntou educada e cautelosamente. A criança disse imediatamente com voz clara: o que faz você ter tanta certeza de que é um senhor? Isso não é determinado pelo seu nome? Não se importe com esses detalhes. Klein satirizou e relaxou devido à atitude que recebeu. Então, como posso me dirigir a você? Will Alception em forma de bebê respondeu concisamente como dizia, perplexo. Eu ainda não decidi. Como você sabe? Você não sabe. Cada vez que recomeço procuro me diferenciar um pouco, para manter um bom estado mental. Uma criança deve agir como criança enquanto é criança. O coração de Klein agitou-se quando ouviu isso. É assim que o caminho dos monstros mantém sua sanidade para resistir à loucura? No carrinho preto, Will Alception respondeu rapidamente: sim, todo começo elimina a loucura. Contudo, ainda necessita de certa ancoragem na fé, caso contrário, não seria capaz de manter meu estado de sequência 1 por muito tempo. Comparado a antes, você está se tornando cada vez mais experiente. Além de se ancorar na fé, existem outras formas de resistir à loucura. No entanto, reiniciar é claramente uma habilidade da sequência 1. Serpente do Destino do Caminho do Monstro. Outros caminhos Beyonder não são capazes de imitar isso. O Sr. Azik está constantemente perdendo suas memórias e se encontrando repetidamente. Também envolve o mesmo conceito? Klein assentiu pensativo enquanto fazia cada segundo contar, perguntando: suspeito que Ouroboros está procurando por você através dos membros da Ordem Aurora. Will Alception zombou. Eu tenho brincado de esconde-esconde com ele há muito tempo. Ele não é bom nessas questões. É bastante óbvio que não teve infância. Cada vez que ele reinicia, cresce ao lado do verdadeiro Criador. Ele carece da experiência psicológica das diferentes fases da vida, fazendo com que às vezes fique muito louco, mas é claro, ele não se importa. Eu informei Ricciardo para usar o dado de probabilidade em certos lugares e deixar marcas. Isso vai atrapalhar o julgamento da Ouroboros. Ele em breve deixará Bäcklund mais uma vez. Isso significa que ainda há chance de assassinar o Sr. X. Sim, quando chegar a hora, eu adivinharei o nível de perigo acima da névoa cinza. Klein não continuou neste tópico e perguntou: você sabe como usar o verme do tempo para criar amuletos?
O Will Alception não respondeu diretamente e em vez disso retornou com uma pergunta. Você obteve um verme do tempo de Palais Zoroast? Como você sabia? Klein ficou surpreso ao perguntar. Ele não ficou surpreso que Will Alception tivesse conseguido mencionar as origens do verme do tempo, afinal, não havia muitos semideuses no caminho do saqueador que pudessem criar avatares, mas porque ele não presumiu que era do blasfemador Amon. Este último também poderia deixar para trás um verme do tempo. Will Alception sorriu e disse: Palais Zoroast não está em boas condições e teve que parasitar seu ex-colega. Ah, certo, seu ex-colega estava investigando Sherlock Moriarty e entrou em minha casa no meio da noite. Senti que havia algo problemático nele e lhe dei um curto período de azar, fazendo com que encontrasse outros semideuses escondidos em Becklund. E quando estava em perigo, Palais Zoroast agiu. Haha, estaria tudo bem mesmo se ele não tivesse agido. É apenas uma brincadeira. Eu teria dado boa sorte ao seu ex-colega no momento crítico. Leonard está investigando Sherlock Moriarty? O vovô em seu corpo se chama Palais Zoroast. Klein franziu a testa ligeiramente, sem saber de onde vinha o problema. Will Alception continuou. A criação de um amuleto pelo verme do tempo não é muito difícil para você. Você pode orar por esse traço único em você e usar um composto de mercúrio e prata pura como meio para desenhar os símbolos correspondentes. Não é muito difícil. Rezar para o louco? Isso mesmo. O espaço misterioso acima da névoa cinza claramente tem uma forma de atração pelo caminho do saqueador. Klein ficou emocionado ao sentir como se tivesse compreendido algo. Neste momento, Will sorriu e acrescentou: quanto ao símbolo correspondente, não tenho ideia. Que grande reversão! Klein não pôde deixar de contrair o canto dos lábios. Quando percebeu que Will Alception não estava falando mais nada, ele sorriu apressadamente e disse: a outra pergunta. Sobre o sangue da sua placenta. Antes que ele pudesse terminar a frase, Will de repente abriu a boca e soltou um grito. Oh! Ele começou a chorar como uma criança de verdade. Não podemos conversar normalmente. Klein congelou no lugar. Se ele ainda não tivesse confirmado, realmente teria suspeitado se a entidade diante dele era um Sequência 1, o presidente da escola de pensamento da vida. Tudo bem, tudo bem. Eu só queria perguntar se é o sangue de uma criatura mítica, disse Klein enquanto levantava as mãos no meio do caminho. Will parou de chorar e disse rindo: claro, mas dá-lo com antecedência. Caso contrário, todos morrerão no local. Ele parou por um momento antes de dizer: se você puder me dar algo adequado, não é impossível lhe dar uma gota. Tudo bem, adeus. Assim como Will Alception disse isso, Klein sentiu o campanário tremer quando o sonho rapidamente se desfez. Logo ele acordou. Nota: 1. Serpente do destino igual a serpente de Mercúrio. Ponto.